Amém. Boa noite, igreja. Aleluia. Dá um sorriso mais feliz que você tem para quem está perto de você. Pode dar o sorriso. Mostre seus dentes para ele. E fala assim, ó, não conversa comigo. Diga para ele, não conversa comigo. Porque eu preciso ouvir o Senhor. Amém? Deixa eu olhar, está saindo ao vivo aqui, pastor? Está saindo ao vivo? Então, vou falar para você que está nos vendo pela internet, você está na Igreja Batista Peniel, aqui em Meia Praia, Itapema, e você é nosso convidado para estar conosco. Nós teremos ainda até domingo, né, pastor? Até domingo, não é isso? Até quinta-feira a campanha, mas domingo também tem culto. Fica entre a rua 214 e 216, não é isso, gente? Não é isso? Pastor aqui é o Luiz, pastora Silmara, pastor Ricardo, pastora Regina, e eu estou sendo muito bem tratado por um casal. Cadê a Patrícia? Está aqui. Cadê o Alan? Está aí também? Está aqui, pronto, está do lado do pastor, tá bom? Vocês estão bem, gente? Amém. Meu nome é Oswaldo Lobo, eu sou pastor na Igreja Batista Alameda, na cidade de Curitiba. Meu ministério, desde o início eu fui consagrado e ordenado para trabalhar numa área que muita gente tem curiosidade, muita gente tem assim uma inspiração para servir, mas existe muita gente que é machucada, é ferida e fere pessoas nesse ministério. Eu fui criado praticamente desde a minha conversão na Igreja Batista, e na própria Igreja Batista sempre houve resistência a isso. Há uma ideia de que uma pessoa chega na igreja, levanta a mão, aceita Jesus e está tudo resolvido. Não, aceitou Jesus, está resolvido. Quando na verdade, a verdade é que as pessoas carregam sequelas de uma vida de pecado. Você tem que entender que o pecado faz aquilo que Deus diz que ele faz. O pecado gera morte. O salário do pecado, gente, é morte. Então, quando eu comecei a trabalhar na área de libertação, comecei a perceber que tinha uma pergunta que que rodeava a igreja. Crente, pastor, crente fica endemoniado? Uma pessoa que foi salva por Cristo Jesus pode ficar endemoniada? Essa pergunta é uma pergunta muito mal elaborada. Porque a questão, para uma pessoa ficar endemoniada, não tem a ver com a fé que ela tem a ver com a vida que ela leva. Para que o espírito imundo tome conta de uma pessoa, para que haja uma infestação demoníaca, você precisa ter um negócio chamado sujeira, pecado, lixo. É por isso que a Bíblia chama o espírito imundo. Quando a Bíblia fala, Jesus, quando se refere aos demônios, diz, porque um espírito imundo, o imundo vive aonde, gente? Na imundície, na sujeira, no lixo, no pecado. Então, quando eu trabalho com libertação, e eu faço isso a minha vida toda, e venho colecionando experiências, esses dias, pastor, eu recebi uma ligação de um homem de Deus, e ele veio abrir o coração para mim, uma pessoa de um outro estado, falou assim, pastor, a minha esposa fica endemoniada. Um líder de um segmento cristão, sério, seríssimo. Agora, quando alguém pergunta assim, pastor, por que isso acontece? Quero lidar com isso, eu quero trabalhar com isso, eu tenho um chamado, eu ouço muitas pessoas falar, tenho um chamado para a batalha espiritual, para a libertação. Querido, se você tem um chamado para isso, tem coisas que você precisa entender desde já. Você nunca vai poder abaixar a tua guarda. O pecado não pode sobreviver na sua vida. Aliás, quando Deus ele vai falar com Caim, ele fala assim, por que teu semblante está caído? Se você fizer o bem, a tua oferta não vai ser aceita, mas o pecado jaz à sua porta, sobre o qual você deve dominar. Você tem que dominar ele, porque senão você vai ser dominado. Se você acha que você pode sobreviver em Cristo, vivendo em pecado, se prepara que você vai cair, meu irmão. E você olha para a vida de gente poderosa na Bíblia que caiu por causa de pecado. Sansão foi uma dor de cabeça para os filisteus. Pensa um sujeito que varreu
que varreu todas as categorias dos inimigos filisteus. Ele era o cara que ele destruiu todo mundo. Com a queixada de um jumento, ele mata 1000. A Bíblia fala de 2 homens que tinham unção de 1000. Um é Samá e o outro chama-se Sansão. Pensa um sujeito que tinha um poder espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo tomava conta, possuía ele, diga possuía. Quando o Espírito Santo te possui, meu irmão, você não tem mais medo de nada não. Ele rasgou um leão novo, como quem rasga um cabrito. Como se fosse fácil rasgar um cabrito, gente. Mas ele achou que ele podia alimentar pecado. Ele fica com uma mocinha em Gaza. Ele se deita com uma filisteia do Vale de Soreque. Ele se deita com Dalila. Sabe onde é que ele vai parar? Cego, girando moinho, sem sentido para a sua vida. Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que venceu o urso, que venceu o leão, que venceu o gigante Golias. Ele escreve o Salmo 18, ele fala, no Senhor salto muralha, eu passo no meio de um batalhão. Davi é um homem tão extraordinário que as moças cantavam, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Um homem poderoso na guerra espiritual, um homem poderoso contra os inimigos. Ele achou que podia botar o olho na mulher do vizinho. Sabe para onde é que o adultério leva o homem de Deus? Sabe para onde? Para a lona. Perdeu o trono, foi apedrejado por Simei, trouxe para a sua vida, para a vida dos seus filhos, desgraça. Então, querido, você quer trabalhar com libertação e batalha espiritual? Deixa a criancice de lado. Sério, gente. Você precisa aprender a lidar com uma vida santa. Jesus diz, ide, expulsai os demônios, purificai os enfermos. Por que ele fala purificar? Porque o espírito imundo, ele precisa de sujeira. O espírito imundo, ele vai precisar de rebelião, orgulho. O espírito imundo, ele precisa de sensualidade na sua vida. O espírito imundo precisa de pecado, ele precisa que a tentação funcione na sua vida. Jesus diz, olha, vigie e ore, porque a carne é fraca. O que é a tentação, gente? É uma maneira muito firme com que Satanás trabalha. Ele é o grande tentador. Olhe para mim, a Bíblia diz que ele é o grande sedutor. E ele vai propor para você algo bom, por um caminho mau. É isso que o pecado faz. É você construir para a sua vida um sonho ilícito, mas por uma maneira ilícita. Então a libertação, gente, ela tem assim regras muito claras e muito simples de você seguir. Esse ano nós vamos ministrar em Curitiba alguns cursos. Primeiro deles, Sangue nos Umbrais. Eu vou fazer 2 cursos desses só. Não tenho a minha agenda, não consigo fazer. Um vai ser em maio, 5, 6, 7 de maio num hotel em Curitiba. Se você quiser fazer, depois procura minha esposa. E o segundo é o treinamento de guerra e formação de libertadores de batalha espiritual. É esse que nós vamos ministrar aqui, né, pastor? É isso? Tá bom? É esse. E o terceiro é o workshop de libertação. Isso é, eu passo um final de semana treinando na igreja. No YouTube, nosso canal é Oswaldo Lobo, tem um monte de mensagens lá que você pode baixar, pegar. E o site pastorlobo.com tem um monte de informações, tá bom? Autoridade espiritual, a chave para uma vida vitoriosa. Você está num ano de conquista, você quer conquistar de verdade, gente? Olha, gente, há um chamado de Deus para uma igreja vitoriosa. Deus, ele não chama a igreja para perder. Eu falei sobre isso aqui no ano passado. Ao que vencer será dada a coroa da vitória. Ele nunca fala ao que perder. Ao que vencer receberá vestes brancas e receberá autoridade sobre as nações. Ao que vencer comerá do maná escondido. Ao que vencer receberá um novo nome numa pedra branca. Ao que vencer vai se alimentar da árvore da vida. Ao que vencer será feito coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer e ao que vencer. Existe, pastor, vida de derrota? Claro que existe.
Todos os homens de Deus que andaram com Deus, escolheram sapatear, escolheram andar, escolheram prevaricar, escolheram o prazer ilícito, sem Deus, caíram, tiveram vidas de derrota. Você pega a história de Manassés, ele vai parar num buraco dentro de uma jaula, mas Deus restaura ele. O fato da minha vida estar ruim, pastor, significa que Deus não está ali? Não. O fato da minha vida estar boa, significa que Deus está ali? Não. Essa lógica não é bíblica. No reino de Deus, o maior é o menor. A irmã Lília ou Liliane? Estava ministrando para a gente aqui. No reino de Deus, quem ganha perde. No reino de Deus, segundo Lucas, você pega as bem-aventuranças do Evangelho de Lucas, ele diz: bem-aventurado é o pobre, é o manso, é o que tem fome, que tem sede. Bem-aventurados são os desventurados. Bem-aventurado, os últimos são colocados em primeiro, os desprezados, os humilhados são exaltados. Existe uma pirâmide invertida no reino de Deus. Mas quando você fala para as pessoas a respeito de evangelho, tem muita gente que pensa que é moleza, e não é, gente. Significa que você vai ter vitória, mas significa que você vai ter que lutar. Uma vida de conquista, gente, não é uma vida para gente mole. Você quer conquistar, você tem que trabalhar. Levante sua mão assim, ó. Deus abençoa a obra das mãos. Deus não abençoa preguiçoso, gente. Eu me mato de trabalhar, e Deus me abençoa. Eu vejo meninos e meninas jovens aqui. Você sabe que é honrar teu pai e tua mãe? Estude. Minha mãe lavou roupa para fora. Morei numa favela em Nilópolis. Você quer honrar teu pai e tua mãe? Obedeça ao teu pai e tua mãe. Você quer vencer? Estuda agora, para amanhã você não ficar pedindo dinheiro emprestado. Agora é a hora. É o tempo. Você precisa trabalhar. Larga o videogame. Larga o videogame. Deleta o joguinho do teu celular. E começa a estudar agora. Aprende uma língua. Irmão, língua estranha você recebe na igreja. Você sabe o português, você vai pregar, sabe para quem? Eu estava conversando com a Patrícia. Você vai pregar no Brasil, você vai pregar em Moçambique, você vai pregar em Angola, você vai pregar em Timor-Leste. Acabou. Mas se você aprender inglês, escute, você vai pregar no mundo inteiro. Faz um curso de inglês. Meu irmão, meu filho está doido aqui, quer estar na internet, quer não sei o que para falar inglês. E hoje, gente, é tudo à mão da gente. Quando a gente era garoto, eu fui um menino que nossa brincadeira era jogar futebol de botão, com o botão do casaco do pai. Você descosturava, fazia um zagueiro, era o back. E depois você, ó, quando o pai, cadê o meu botão do meu casaco? Então tem muito, o inimigo bota para você um monte de possibilidades, para que você esqueça da única que você tem que fazer, que é honrar teu pai e tua mãe. Você quer uma vida vitoriosa? Obedeça ao Senhor, abandone o pecado. Mas não, você quer ter a vida vitoriosa junto com o pecado. Era isso que Jacó queria. Jacó queria a bênção, e foi lá para roubar a bênção do irmão. Por isso que o nome de Jacó significa, sabe o quê? O que significa Jacó, gente? Usurpador. Ele toma aquilo que não é dele. Ele esperou o irmão ter fome e falou assim: eu só te dou comida, você vai morrer de fome. É um homem sem misericórdia. Eu só te dou se você me der teu direito de primogenitura. É o chamado direito da porção dobrada. É o mesmo direito que apela a Eliseu, a Elias, filho na fé de Elias. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. É a mesma porção que José recebeu. Você quer isso, querido? Então você tem que fazer por onde? Jacó, no final das contas, queria que o anjo abençoasse. Espera aí, você já não roubou a bênção do teu irmão? Ei, Jacó, você não foi lá e se vestiu de Esaú? Você não enganou teu pai cego? Não enganou? Você já não foi abençoado? Por que você quer a bênção? Porque ele sabe que aquela bênção não vale, é mentira. Aí ele se embola no val de Jaboque com o anjo e só vai sair daqui se me abençoar. Ah, você quer bênção? Então toma. Ficou aleijado.
Ah, eu quero bênção. Então diz para Deus qual a bênção que você quer, senão você acaba aleijado. E ele mancou para o resto da vida. Mas o anjo chama ele e falou o seguinte para ele: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é usurpador. Meu nome é Jacó. Qual é teu nome? É uma pergunta boa para eu fazer para você aqui essa noite, para você que está na internet também. Qual o seu nome? Aleluia. Alguns vão dizer: meu nome é mentiroso, meu nome é ladrão, meu nome é enganador, meu nome é trapaceiro, meu nome é fraudador, meu nome é adúltero, meu nome é um nome que eu não quero nem citar. Mas o anjo chama para ele e fala assim: pois a partir de agora, essa é a chave, ele vai receber uma autoridade. A partir de agora, o teu nome será Israel, o campeão de Deus, porque lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. A bênção, queridos, não é para preguiçoso. Ele vai lutar com o anjo. Ele sai no tapa com o anjo de Deus, gente. Ele vira a madrugada para buscar aquilo que ele sabe que só Deus podia dar. Vocês estão entendendo isso, gente? Ano de conquista. Querido, Deus, a Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto céu, vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Sim ou não, igreja? É isso que está escrito. Está dizendo que vem do céu, não está dizendo que cai do céu. Ah, pastor, não vou fazer nada, não vou orar, não vou jejuar, não vou buscar, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, eu não vou procurar emprego, eu não vou me esforçar para ser melhor, eu não vou me esforçar para ser uma mãe melhor, para ser um pai melhor, para ser um filho melhor, e vou ser abençoado. Não é isso, gente. Levante sua mão. Deus abençoa a obra das mãos. É com o suor do teu rosto. Não tem moleza. Vocês estão entendendo isso, gente? Quer trabalhar com libertação? Você quer libertar a tua família do cativeiro? Quer? Para de reclamar. Fecha a boquinha. Para de murmurar. Eu nunca vi um testemunho aqui na igreja. Vou dar um testemunho, pastor. Eu reclamei, murmurei, eu chateei, eu fui crítico. Aí, meu filho se converteu. Alguém já viu um testemunho desse? Essa não é uma arma espiritual, isso é carne. Agora olhe para mim aqui. Satanás é um espírito imundo, diga espírito. É um ser espiritual. Você não vai lidar com ele com carne. A tua inteligência não funciona, a teologia não funciona, é boa, mas não funciona. A tua agressividade, a maneira como você esmurra bem uma pessoa, como você chuta a canela dela, como você é boa para discutir, isso não presta para nada, isso é carne pura. Isso é carnalidade, e as obras da carne são manifestas. Vocês sabem quais são, vocês sabem para onde leva. Gálatas 5, capítulo 5 diz o seguinte: os que praticam tais coisas não herdam o reino. Você quer vencer Satanás? Amém. Jogue fora a carne. Tudo aquilo que você imagina que você pode, que você é bom, que você é forte, pronto, é isso que não presta, isso não serve para nada. Há um menino na Bíblia, e eu ministro sobre libertação infantil. A Bíblia conta alguns casos de crianças endemoniadas. Uma delas, Jesus chega numa aldeia, ele vinha de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que é tipo um entreposto comercial de quem vinha descendo da Síria, do Líbano, tinha que passar ali. E Jesus estava vindo de Cafarnaum, encontra um pai e fala assim: olha, seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Aí Jesus pergunta: desde quando acontece isso? Ele sempre pergunta: desde quando? Olha para mim. O espírito de enfermidade é um dos espíritos mais severos, mais persistentes que a gente vê na Bíblia. Ele olha para mim desde a sua infância. Você pega o aleijado do tanque de Betesda, capítulo 5 de João, está aleijado
há 38 anos. Ele não tinha 38 anos, não. Ele estava aleijado, ele estava enfermo há 38 anos. A Bíblia conta a história de uma moça, de uma mulher, que há 12 anos sofria de uma enfermidade que era um fluxo de sangue. O espírito de enfermidade não é brincadeira não, gente. Mas ele está ali por causa de uma razão. É isso mesmo, irmã, pecado. E às vezes não é o teu pecado não. É o pecado do seu pai. É o pecado da sua mãe. Você foi consagrado no ventre a um espírito imundo. Houve uma transferência, uma herança espiritual sobre a sua vida. Isso é sério. Ah não, pastor, levantei minha mão, aceitei Jesus. Queridos, por que Josué teve que entrar na terra quer aprender libertação? Pergunta para Moisés. Ele é o cara que tira o povo da mão do faraó. Quer aprender batalha espiritual? Pergunta para Josué. Ele entra na terra da promessa e sai. Sai, sai, sai em nome de Jesus, sai, sai, sai. Você precisa entender isso. Existe autoridade na sua boca. Existe algo na sua boca que Deus te deu e é um presente. Para você lutar com o mundo espiritual, as armas são espirituais. Jesus e os seus discípulos não conseguiram libertar o meu filho. Jesus traz o menino aqui. O menino, a Bíblia diz que o espírito imundo viu Jesus, já manifestou, já caiu, já espumou, ficou rolando no chão. Ele disse: ó, espírito imundo, pega o meu filho, joga na água, joga no fogo e tenta matar. Era um espírito de morte. Jesus, de repente, espírito imundo, levanta o menino. Os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos? Porque essa casta, essa hierarquia espiritual só sai com jejum e oração. Diga jejum e oração. Você não lida no mundo espiritual com a sua inteligência bíblica. Você lida no mundo espiritual com a sua obediência bíblica. São duas coisas diferentes. Salomão foi um homem cheio de quê? De inteligência bíblica. Ninguém foi mais sábio do que ele. Jesus diz, inclusive, que a sabedoria trouxe para ele recurso, dinheiro. A Bíblia diz: nem Salomão com toda a sua glória, ou seja, com toda a sua grana. Mas foi um homem, olhe para mim. Salomão foi um homem que conhecia a Bíblia, gente? Sim. Mas Salomão não tinha uma coisa. Salomão não tinha temor de Deus. E ele pega aquelas 1000 mulheres e ele fala: não vai dar nada. O vai dar nada é primo de quem, gente? Do nada a ver. Vai dar nada, pastor, nada a ver. Ah, nada a ver? Ele começa a trazer ídolo, 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 e coloca dentro de Jerusalém. Vou falar uma coisa para você. Eu venho de um lar católico, apostólico e romano. Eu venho. Você não. Você nasceu num lar evangélico. Muita gente que é católica, como eu fui, acha que crente não gosta dos santos, de Maria. Besteira. Maria é minha irmã, está na glória. Minha irmã. O que a gente prega contra? Contra a idolatria. Gente, a idolatria é um pecado tão terrível que ele é capaz de transferir a iniquidade do pai para o filho, para o neto e para o bisneto. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Ele não está falando nem de maldição hereditária aqui. Ele fala: eu sou Deus zeloso. Eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Olha para mim. Tem um texto, não sei se é Isto É ou Veja. Acho melhor eu subir, né, pastor? Eu estou vendo que eu estou atrapalhando aqui. Há um texto da revista Isto É, ou na Veja, eu não tenho certeza qual delas. Está escrito assim, ó: de Recife a Manhattan. Alguém já leu esse texto? Uma pesquisa científica. Uma pesquisa para uma faculdade de economia. Nessa pesquisa, ele faz um estudo quando os judeus, eles vêm e aportam em Recife. E vem 16 caravelas de judeus fugidos da perseguição da Inquisição na Europa.
Eles vêm da Holanda e fundam uma benfeitoria no Brasil. Eles trazem recursos, mas eles trazem quem? Trazem Deus. Sabe o que o Brasil faz? Já ouviram falar da capitulação da Campina do Taborda? Guerra dos Guararapes? Aprendi muito isso na minha profissão. Eles expulsam os judeus. Olhe para mim, está escrito, Deus fala para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aquelas caravelas que eram 13, 16, sobem, vão para Nova York e fundam uma cidade chamada Newark, Nova Amsterdã. Sabe que cidade é essa, gente? Nova York, centro nervoso financeiro do mundo, Wall Street. Sabe quem fundou aquilo? Sabe que ali tem bênção? E sabe o que a idolatria brasileira fez? Expulsa os crentes daqui, expulsa esses novos convertidos judeus daqui. Isso é sério, gente. A idolatria deixa a gente insensível. E já que estamos falando do mês de outubro, onde no Brasil se celebra um Deus que não é o Deus da Bíblia. Você pega e coloca lá, você vê, é uma mãe que é toda poderosa, um menino Jesus, que é um menino, pode fazer nada, coitado, está no berço, e um pai que não existe. Você acha que a idolatria é um pecado bobinho? Gente, é um pecado, é o único pecado dos chamados 10 mandamentos. É o único que Deus diz: esse pecado aqui vai atingir tua descendência. Nesse pecado aqui você vai ferir tua descendência. Quero conhecer um casamento que é dedicado a Santo Antônio. Me perdoe você, eu não estou falando mal da tua fé. Um casamento feliz. Quero ver. Você vê que tem confusão, tem briga, tem bate-boca, tem deslealdade, tem traição. Gente que foi devota e está solteira até hoje. É um casamento atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Vocês já viram isso, gente? Isso é sério. Leia Salmo 115. Se você é católico, leia Salmo 114. Pastor, por que o senhor prega desse jeito? Porque conhecereis a verdade. Sabe quando as cadeias são quebradas? É quando a verdade te liberta. Eu nunca tive ninguém que me ensinasse. Nunca tive. Eu tive que aprender. O dia que eu li a Bíblia, foi muito interessante minha conversão. Eu fui me confessar com um padre, esse padre meu amigo. Eu era tenente, ele era tenente de capelão também. Ele me deu a Bíblia. Falei: e aí, padre, não vai ter 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 10 Cristo? Não, você vai ler a Bíblia. Tua penitência é ler a Bíblia. Você vai ler 10 salmos. E me deu a Bíblia. Chama Ave Maria, ela tem assim, você olha de lado assim, ela é meio rosinha. Eu comecei a ler a Bíblia e gostei. Aí li a Bíblia, li a Bíblia, li a Bíblia, li a Bíblia, li a Bíblia. Me converti. Leve Deus a sério. Você quer ter um ano de vitória, querido? Quer ter? Porque quando você fala de vitória, existe ministério que apregou uma vida vitoriosa sem cruz. Não existe isso. Não existe isso. Olhe para mim. Deus tem um deserto sob medida para você. Você vai passar por ele, não tem jeito. Eu passei, pastor Luiz passou. Todos os homens que você ama na Bíblia passaram. Abraão foi para lá. Isaac foi para lá, cavar poço no deserto. Jacó foi para lá. Você pega João Batista, viveu no deserto, voz do que clama no... Jesus de Nazaré, 40 dias no deserto. O apóstolo Paulo ficou 13 anos no deserto de Damasco. O deserto, ele não é ruim. Por que o povo de Israel foi para o deserto? Por que, gente? Por que você acha? Ah, esse Deus é tão mau, deixou o povo de Israel 40 anos no deserto. Por que, gente? Porque
escravo não entra na terra da promessa. Gente que ama o pecado não entra na terra da promessa. Gente que vive no cativeiro não entra na terra da promessa. Deus fala que assim, os escravos vão morrer. Se o teu coração for um coração que ama o pecado, é um coração que não consegue ter vitória. Você precisa fazer separação. Você precisa romper. Pastor, mas eu tento e não consigo. Já recebi gente no gabinete. Pastor, eu tento me ligar. São vícios terríveis. Cigarro, cachaça, jogo. Terrível. O pessoal fala, não, o problema é crack, é cocaína, é maconha. Não é não. Você pega a gente que sai do crack e não consegue largar o cigarro. Você pega a gente que sai da cocaína e não consegue largar a cachaça. Já tratei de gente que é viciado em jogo. Isso é terrível. Mamon está por trás disso. Mamon está por trás disso. Você pega pessoas, gente, que foram abusadas sexualmente. Eu fico impactado, todo mundo pensa que abuso é coisa de mulher. A menina foi abusada, olha aqui, não é não, gente. O que tem de homem que sofreu abuso dentro de casa, é uma loucura. Ano passado eu atendi um pastor. Ele falou assim, pastor, ninguém sabe disso. Eu falei, eu vou ministrar, mas não vou contar teu nome. Eu falei, pode ministrar. Esse pastor tentou suicídio 2 vezes ano passado. Por quê? Porque dentro do coração havia uma raiz de amargura. Ele foi abusado. Ele chegou em casa. E o pai dele ainda deu uma surra nele. A mãe dele xingou ele de todo tipo de apelido que você imagine. Um menino, gente, que guardava a amargura do pai e da mãe. Quando a gente fez o processo de libertação, gente, imagina um homem que gritava, urrava de choro. Um homem de Deus dentro do cativeiro. Gente de Deus que se pergunta, tudo bem? Ele na bênção. Mentira, mentira. Não está nada na bênção. Gente que está aprisionada dentro de cativeiro financeiro que não consegue sair. Gente que está aprisionada numa vida afetiva, que ele sai de uma vida, sai de um namoro, vai para outro, sai de um namoro, vai para outro, sai de um namoro para outro. Esse mês, daqui a 2 meses, tem uma igreja que me chamou para ministrar na área de sexualidade, homoafetividade, perversão no casamento, deslealdade, adultério, pornografia, prostituição, fantasia sexual. Isso vende. A indústria da pornografia fatura bilhões. Crente vai para o cinema para ver 50 tons de cinza. Um homem que seduz uma moça a preço de dinheiro, é prostituição mesmo. Mas tem um outro nome, pastor, porque ele é rico. Ela é bonitinha. Ele faz o que quer com a moça e bate, e bate, e bate. Uma prisão. Uma prisão. Quem que vai libertar essa pessoa? Quem que vai libertar o teu filho cativo? Cadê a Liliane? Cadê a moça que estava ministrando aqui? Bom, daí. Ela falou de uma oração assim: Deus, será que o senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Deixa eu dar uma entortada aqui na administração. Por que que o mundo é mau, se Deus é bom? Por que que o avião da Chapecoense, aqui de Santa Catarina, caiu, quando era para chegar lá e pousar? Por quê? Por que que criancinha nasce com câncer? Por que que o justo está desempregado e o ímpio fica abrindo filial, não paga imposto, não paga empregado, passa cheque sem fundo, dá calote em todo mundo? E você que paga as suas contas em dia não consegue chegar lá. Pastor, por que que o mundo é perverso? Por que que a guerra na Síria não acaba? Por que que quando o Estado Islâmico para de jogar bomba em Alepo, na nossa igreja nós temos um ministério que recebe refugiados da Síria. E aí eles mostram a casa deles na Síria, na cidade de Alepo, a segunda cidade mais
famosa da Síria, maior da Síria, e mostra depois da guerra, toda arrasada. Aqui era a minha casa. Por que o mal existe? É muito simples. Preste atenção. Em Gênesis, quando Deus faz tudo perfeito no princípio, Deus diz o seguinte para o homem, depois que ele termina a terra, depois que ele coloca todas as criaturas sobre a face da terra, ele chama o homem e dá autoridade para o homem. Ele fala assim, ó, dominarás. Ele está dando autoridade. Dar domínio não é ser dono, é executar a vontade do seu Senhor. O homem se torna um mordomo, mas tem autoridade. Eu te dou autoridade sobre tudo que voa nos céus, o que há debaixo das águas. Eu te dou autoridade sobre todos os rebanhos e animais selváticos, e sobre todos os animais que rastejam sobre a face da terra. Sim ou não? Deus deu para Adão o quê? Autoridade. O que o bobão fez? Ele pega a autoridade que Deus deu para ele, e ele faz um negócio. Escute, aprenda isso. O mundo espiritual é uma aula de economia. O sangue, por exemplo, o sangue derramado, é uma moeda de comércio espiritual, de troca espiritual. Nós fomos comprados não por ouro, não por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que você entra, ele é o novo caminho para você chegar a Deus. É por isso que as religiões animistas, ocultistas, derramam sangue na esquina da tua casa. É um negócio espiritual, é um apelo espiritual, você está sendo um contrato, você faz um pacto. Adão, ele faz o seguinte, ele troca o domínio, a autoridade que Deus deu para ele, pelo conhecimento do bem e do mal. Ele vai e se alimenta da desobediência. Ele ultrapassa uma fronteira que Deus disse, a partir daqui não, se você passar daqui você morre. Você não vai morrer se você ficar aqui, se você passar você morre. E ali a morte entrou por causa desse primeiro Adão. Adão deu autoridade para o ser mais cruel, brutal, homicida, assassino, terrível. Ele vem ensinar a matar, roubar e destruir. A partir disso, sabe por que o mundo é mau? Porque o mundo agora jaz no maligno. Ele é o príncipe das potestades do ar que opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2. A Bíblia o chama de príncipe desse século. Jesus diz lá, vem, o príncipe desse mundo, eu não tenho parte com ele. Quando a Bíblia fala sobre esse mundo perverso e caído, esse mundo está na mão de quem, gente? Do cão. É por isso que algumas pessoas chamam de mundo cão. Eu sei, pastor, coitadinho de mim. Coitadinho de mim? Olha para o irmão teu e fala assim, coitadinho de mim, uma ova. Pode falar para ele. Escute. A guerra não terminou aí não. A guerra não acaba aí não. Um dia, Deus, que fez os céus e a terra, os planetas, que fez são 50 bilhões, pelo menos, de galáxias, pelo menos, 50 bilhões. A gente mora na Via Láctea, não é isso, gente? O sistema solar está dentro de uma dessas confusões celestes, não é isso? A nossa vizinha mais próxima é Andrômeda. Como eu sou formado em ciência aeroespacial, eu sei do que eu estou falando. Você precisa de mais de 2 milhões de anos-luz para chegar na vizinha. Esse Deus que fez o universo, que a Bíblia diz que ele mede o universo a palmos, e estende os céus como quem abre as cortinas da sua casa. Esse Deus que é todo poderoso, ele entra no ventre de uma mulher. Ele entra no ventre da Virgem de Nazaré. Esse Deus se fez gente. Deus não é gente, mas ele se fez gente, se fez carne, ele habitou entre nós, e vimos a sua glória como da unigênito Filho de Deus.
esse Deus Todo-Poderoso, ele vai para a cruz. Ele é executado na cruz, ele sangra até a morte. Esse Deus que se fez gente, ele é sepultado. Mas no terceiro dia, ele matou a morte. No terceiro dia, o apóstolo Paulo fala: ó morte, onde está a tua vitória? Porque tragada foi a morte na vitória de Cristo. A morte não pôde contê-lo. Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, ele fala o seguinte: é a última palavra de Jesus para os discípulos. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Ele diz o seguinte: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Lembra que Satanás tinha autoridade? Você lembra disso? Jesus tomou autoridade. Quando João, ele tem a revelação do Cristo ressurreto, no livro do Apocalipse, ele fala assim, ó: eu sou o alfa e o ômega. Ele vê Jesus: eu sou o princípio e o fim. Antes de mim não houve, e depois de mim não haverá jamais. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave. Existem 3 figuras, são metáforas bíblicas de autoridade. A primeira é a vara. Papai e mamãe, olhe para mim. Você tem autoridade. A Bíblia diz que não poupe a vara. Não está dizendo para você ser brutal com o teu filho. Está dizendo que você precisa colocar limite. Não poupe o limite. Não poupe a disciplina ao seu filho. Porque aquele que poupa a vara aborrece seu filho. A segunda figura de autoridade da Bíblia é a espada. Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade é dada por Deus. E ela é espada para aquele que desobedece. O governo civil é um governo que coloca limite na gente. Porque se não houvesse limite, você chegava aqui em Itapema, em minha praia, estacionava o carro onde você queria. Andava 200 por hora e atropelava todo mundo. Machucava os outros, se machucava. Se não houvesse limite, se não houvesse uma lei constituída, se não houvesse uma maneira de segurar o homem não tem limite não, gente. Você acha que o homem pecador tem limite? Vamos olhar as prisões do Amazonas. É para matar 50? Vamos matar 50. É para matar mais 30? Vamos matar mais 30. Você vê que não há limite quando um casal que diz que se ama se separa. Marido esquece de mulher, esquece de filho, esquece que é pai, esquece que é homem de Deus, toma tudo e briga e vai para a justiça, e não abre mão, e faz o mal, e se junta com outro, e abandona a família. Não tem limite. Jesus de Nazaré, ele diz que existe uma terceira autoridade além da espada e da vara. É a chave. Preste atenção. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. A Bíblia diz que Jesus vai conversar com os seus discípulos e pergunta assim: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Filho do Homem é a figura de Jesus que vem lá do livro do profeta Ezequiel. Ó Filho do Homem. É Jesus de Nazaré. É um nome que dá com letra maiúscula, Filho do Homem. Que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Alguns dizem que é João Batista, Jeremias, ou algum dos profetas. E vós, o que dizeis? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pensa em Jesus aleluiado, gente. Jesus está tão feliz. Quer ver uma coisa aqui? Quem é Peter Parker? Quem é? Quem é Peter Parker, gente? Quem é? Quem é? Tá aí. Ele tem uma identidade secreta, não tem? Quem é Clark Kent? Super-homem. Você sabe quem é. Jesus tinha uma identidade secreta. Que dizem os homens, e Pedro diz: tu és o Cristo. Você não me engana, Jesus. Eu sei quem você é. Que aí Jesus, como se Jesus tivesse rasgado a sua. Sabe quando o super-homem abre assim? Que ele diz:
não te revelou carne e sangue. Não foi uma pessoa que, foi meu Pai que está nos céus. Mas não acabou não. Você sabe qual é a minha identidade? Eu sei qual é a tua, Pedro. Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas. A gente vai para Israel, isso é muito comum, essa palavra Bar, filho de. Se for árabe, Abu. Abu Dhabi, é o pai do Dhabi. A identidade é um negócio tão interessante que, para o árabe, quando nasce o filho, alguns deles trocam o nome. Então, meu nome é Osvaldo, eu tenho um filho Arthur. Nasceu Arthur, eu sou Abu Arthur. Pronto, pai do Arthur. Se ele fizer uma coisa boa, eu vou ser honrado. Se ele fizer bobagem, eu vou desonrar ele. Ou ele vai me desonrar. Israel, ele toma o nome Simão, filho de Jonas. Teu nome é pedra. Mas sobre essa rocha, sobre essa minha identidade que eu sou o Cristo, eu vou edificar uma igreja tão poderosa que as portas do inferno não prevalecerão. Gente, isso é tão importante que isso é a chave para a tua vitória esse ano e para a tua vida. A história não acaba quando Adão entrega a autoridade para Satanás. A história começa quando Jesus pega a autoridade dele e ele fala o seguinte: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Eis aí vos dou autoridade. Abre tua mão assim. Jesus está te dando as chaves. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Eu vos dou a chave, recebe a chave. O pessoal pensa que essa chave foi para Pedro, ficou na mão dele, ele botou no chaveiro dele, subiu, não é isso. Gente, eu estou repetindo você, é uma metáfora. Recebe a autoridade. Eis que te dou as chaves do reino dos céus. O que você liga na terra afeta o reino dos céus. O que você concorda na terra mexe com o reino dos céus. Querida, a igreja esqueceu disso. E a igreja vive de mimimi, porque minha vida é ruim. Reage. Deus te deu autoridade para você reagir. Assim como o Pai me enviou, João capítulo 20, verso 21, eu vos envio a vós também. Jesus, querido, mandou você. Sabe quem vai salvar teu filho? Sabe quem vai salvar teu casamento? Sabe quem vai salvar tua vida financeira? Sabe quem vai salvar tua vida espiritual, afetiva, moral? Vou repetir para você: Deus não vai mandar anjo, porque Deus já mandou você. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. Eu não tenho dificuldade nenhuma com a autoridade, sabe por quê? Com 14 anos entrei para uma escola militar, meu pai era militar, minha esposa militar. Eu sei muito bem. Eu digo ao meu soldado, vai, ele. Eu digo ao meu soldado uma palavra, vem ele. Eu digo, faz, ele. Querido, se você entendesse a autoridade que há na tua boca. Satanás não é onisciente. Ele não é onipresente. Ele é um rebelde. Deus te deu autoridade para vencer ele. Sabe o que você fez com a autoridade que Deus te deu? Botou no bolso, aí você fica apelando para o pastor orar para você. É você que tem que orar. Se ele não é onisciente, Satanás, não adianta cruzar o dedo, fazer sinal da cruz, dar banho de sal grosso, de óleo ungido, isso tudo, gente,
Isso tudo pode ser usado do jeito que você quiser. Mas você tem que aprender a expulsar ele. Levante sua mão. Imagine que, feche seus olhos. Imagine que você está dentro da sua casa agora. Abre a porta da sua casa e entra na sua sala. Você consegue fazer isso? Fecha a porta da sua casa, você está dentro da sua casa. A casa que Deus te deu é tua, querido. E só vai permanecer na sua casa quem você autorizar a ficar. Diga assim com sua mão levantada, diga com fé. Diga em nome de Jesus de Nazaré. Eu estabeleço a autoridade do Senhor Jesus na minha casa, na minha vida, na minha família e na minha história. Em nome daquele que venceu na cruz e ressuscitou dos mortos, eu repreendo todo espírito de miséria, de confusão, de guerra e de enfermidade. Saia da minha casa, em nome de Jesus de Nazaré. Eu repreendo todo espírito de trevas, de mentira, de adultério, de traição, todo espírito de vício. Saia da minha casa, saia da minha descendência, saia da vida dos meus filhos. Eu desautorizo todo direito de perseguição satânica. Eu lanço o fogo do Senhor contra todo espírito de trevas que tem me perseguido. A minha casa é lavada no sangue da cruz. O sangue do Cordeiro está nos umbrais das portas da minha casa. Por isso nenhum mal entrará e praga nenhuma chegará na minha vida. Em nome de Jesus de Nazaré, eu desautorizo toda arma forjada contra a minha vida. Eu rejeito em nome de Jesus. Eu abençoo o meu lar, a minha aliança de amor, o meu casamento, os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Todos que entrarem nessa casa serão benditos ao entrarem, serão benditos ao saírem. Os meus filhos serão como ramos da oliveira ao redor da minha mesa e crescerão, e a minha família será chamada como família bendita do Senhor por todas as nações, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor por todos os dias da nossa vida. Portanto, em nome de Jesus, todo espírito imundo, eu te dou uma ordem: pega a tua lixeira, tua enfermidade, tua miséria, e bata em retirada. Saia, sai, sai, sai em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Senhor meu Deus, eu levanto as muralhas de defesa e de fogo do Senhor em volta da minha família. E eu requeiro aqui, eu reclamo o poder do sangue de Cristo para salvação sobre a minha casa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga amém, querido. Escute, eu digo ao meu soldado, vai, e ele vai. Escute o que eu vou dizer. Eu trabalho isso na área de workshop de libertação. É prática. Você tem que entender, o mundo espiritual tem que obedecer no nome de Jesus. Pode ser, gente, eu peguei um caso de uma moça, devia ter uns 30 anos, que manifestou um espírito de Cosme e Damião. Cosme, Damião e Dom são três.
ele é bem resistente, bem resistente. É o similar bíblico de Moloque. Ele pega crianças, ele infantiliza a vida da pessoa. Quando eu vou investigar, a pessoa diz que tem problemas na área financeira, mas ela lida com o dinheiro como uma criança. Eu falo, Corre Damião está aqui nessa conversa. Quando você vê infantilização nos comportamentos, tem consagração ao demônio mirim, ao Exu mirim. Eu tinha pregado, acho que foi um sábado inteiro de manhã, sábado à tarde inteira, ia pregar à noite, eu estava cansado. No final do culto manifestou esse demônio na moça. Pastor, pensa num demônio resistente. Olhe para mim. O espírito do imundo não sai por conta própria, não. Você tem que mandar sair. É por isso que tem casta que só sai com jejum e oração. É por isso que tem gente que não tem vitória, quer ano de vida vitoriosa, quer ano de conquista, mas desiste fácil. Vem num culto da quarta, da quinta não vem, na sexta, já fui num e não deu certo. Olhe para mim, querido. Jesus manda você perseverar em oração. Começa a ministrar na vida do seu filho que não está em casa. Bota a mão no travesseiro dele, na roupa dele. Lança uma palavra no mundo espiritual, não tem distância. Tem não, eu digo vai, ele vai. Anda na velocidade da luz a tua palavra, meu irmão. A palavra de Deus, gente, ela não volta vazia. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Diz para mim quem é a vítima aqui. Eu sou um pobrezinho. Você é a autoridade. Eu te dou as chaves, eu te dou a chave da vitória, eu te dou as chaves do reino dos céus. O que você concorda na terra é concordado no céu. Sabe que você não tem vitória, querido? Porque você só discute. Vocês só batem boca o dia inteiro. Um reino dividido não subsiste. Pastor, junta a igreja. Nós vamos concordar na terra que essa igreja vai crescer. Você vai ver o que vai acontecer. Vamos juntar. Nossa igreja não crescia. Todo pastor que vinha, a igreja ficava 250, 300, 250, 300. Começamos uma campanha de lança uma palavra profética. Poderão reviver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Profetiza. A palavra profética é tão impressionante, capítulo 10 de Josué. Josué diz, tu sol para em Gibeon, tua lua detém-se no vale de Ajalões. Parou o movimento dos planetas, gente. Parou o universo. Jesus de Nazaré está dormindo no barquinho. E aí vem uma tempestade, os discípulos acordam Jesus. Você não se importa com a gente, o senhor não está ouvindo nossa oração, o senhor não está vendo que a gente vai morrer. Aí Jesus levanta e fala assim, até quando eu vos sofrerei? Vocês não entenderam nada ainda, eu vou explicar de novo. Ele vai para a proa do barquinho e diz, cala-te vento, quieta-te mar. Ele deu isso para você, essa autoridade, ele deu para você, você não entendeu ainda. Eis que vos dou a autoridade, você entendeu agora? Então por que você é tão tímido, querido? Por que você não abre tua boca? Por que você não fala? Satanás sabe quem você é. Mas ele mente para você, ele é mentiroso, pai da mentira. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Ele não pode se firmar na verdade. E ele diz que você não presta, que você não é ninguém, que isso é coisa para o pastor Lobo, que isso é coisa para o pastor Luiz, pastor Ricardo. Não é para você. Ele é mentiroso. Gente, capítulo 4, Jesus é batizado. Ou capítulo 3, Jesus é batizado no Jordão. Aí uma voz que vem do céu fala o seguinte: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, está falando que Jesus é filho de Deus. No capítulo seguinte, Jesus vai para o deserto. E quando a gente está no deserto, a gente se torna pessoas frágeis. Ele jejua 40 dias. Aí Satanás começa com a conversa. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele questiona a identidade do filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Na cruz, se tu és o filho de Deus, salva-te a ti, a nós também. Se tu és o filho de Deus, faz um milagre para que a gente creia.
ele questiona a nossa identidade. Entenda isso. Sabe por quê que eu dou uma ordem para o meu soldado, vai, e ele vai? Porque eu sei da minha autoridade. Eu sou coronel. Eu digo, vai, sai em nome de Jesus. Tem que sair. Não sai. Ah, não sai? Então queima. Levante sua mão. Diga assim, queima. 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 Queima em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? O espírito imundo vai queimar. E você não pode desistir. Você não está autorizado a desistir de ninguém. Você não está autorizado a desistir de vencer. Você não está autorizado a desistir de conquistar. Essa é uma palavra de Deus para mim e para você. Ele questiona a identidade da gente. O maligno fez isso com Jesus, não vai fazer isso com o pastor Luiz, comigo ou com você? Tem certeza que você é quem você é? Tem certeza que esse é seu chamado? 1 João capítulo 1, verso 1 João capítulo 3, verso 2 ou 3 diz assim, ó: porque sabemos que somos filhos de Deus, ainda há de ser manifesto o que havemos de ser. Você tem uma aliança com o Cordeiro? Você tem, querido? Ó, tem gente aqui que está resistindo a ser batizado. Resolve a tua vida de uma vez. Resolve isso, querido. Eu já fui batizado, foi nada. O batismo é de arrependimento. Para ser batizado você tem que crer. É lícito, Atos capítulo 8, se crê do teu coração. Criança não crê em nada, você tem que crer. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Crê. Sabe por que você acha que você não é? Porque mentiram para você. Vamos orar, gente? Posso orar por vocês? Você quer que essa palavra é para a sua vida? Não jogue isso fora, não. Tem um livro aí, se depois vocês quiserem adquirir, muita gente já adquiriu, Autoridade sobre as Trevas, fala muito sobre isso. Você precisa aprender isso, entrar no teu coração, no teu sangue, no teu músculo. Isso tem que entrar na tua pele, na tua carne. Você precisa saber quem você é. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero um irmão aqui do louvor, pelo menos um. Deus falou contigo, querido? Se você hoje aqui, não vou mandar nem hoje, Deus, eu quero de novo a autoridade que me foi roubada. Se você quer isso, levante sua mão e diga, eu quero autoridade. Baixe sua mão. Se roubar a tua identidade de filho, pastor, não sei quem eu sou no mundo espiritual, mas você quer de novo essa identidade, diga assim, Deus, eu quero isso para mim. Levante sua mão. Pode baixar. Quantos aqui essa noite querem fazer uma aliança com Jesus? Eu quero fazer. Levante sua mão, eu quero fazer. Amém. Pode baixar. Quem aqui está afastado, desviado, longe de Deus? Está na igreja, mas está longe. E hoje quer dizer, Jesus, me perdoa. Me perdoa, Jesus. Eu quero voltar para o Senhor. Levante sua mão, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Alguém aqui essa noite quer fazer uma aliança? Eu nunca fiz. Hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero acertar minha vida com o Cordeiro. Eu quero acertar minha vida com Deus. Eu não aguento mais ficar sozinho. O mundo espiritual vai ver. Você quer fazer uma aliança com Jesus? Você nunca fez, levante sua mão. Quer aceitar? Deus abençoe, querido. Deus abençoe no fundo. Deus abençoe, querido. Deus te abençoe. Vamos orar? Então sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus Nazaré. Isso é verdade. Mentiram para você. Disseram que você era incapaz, que você não era ninguém. Estou sempre por cima e nunca por baixo. Ah, pastor, tem certeza? Um dos piores momentos da minha vida foi quando meu filho, cadê Arthurzinho? Vem cá, Arthurzinho, corre aqui, meu filho. Quando Arthurzinho teve câncer. Todo mundo disse que ele ia morrer. Ele tinha 1 ano de idade. Vem cá, filho. Todo mundo falou assim, vai morrer, não tem jeito. Não tem. O médico estuda, e ele tem limite, e ele estuda muito, e ele tem que ser valorizado. Mas chega uma hora, querido, que só Deus
Você tem que apelar para Deus. Ele é o Salvador. O nome dele é Salvador. Ele está morto por acaso? Nesse tempo que ele estava doente, e foi o tempo que eu me desmanchei em lágrimas, Satanás dizia que eu não era ninguém, que Deus estava me punindo por causa dos meus pecados. Olhe para mim, querido. O Senhor nosso Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Os pastores subam aqui, por favor. Pode subir aqui o pastor. Isso, cadê? Tem um outro pastor. Já foi? Satanás diz assim: você está por baixo. E eu saía para orar nos quartos das outras crianças. As crianças recebiam alta, meu filho lá. Deserto. O deserto é uma prova. E você vai ser aprovado antes de sair do deserto. O deserto te aproxima de Deus. O deserto te traz para a igreja. O deserto faz você orar, faz você jejuar. O pecado não. O pecado não faz você vir para o culto, não. Te manda embora. O pecado te aliena, te afasta de Deus. Mas quando você está sendo provado, teu lugar é aqui. Eu zombei de crente a minha vida toda. Mas do dia que o meu filho ficou doente, sabe qual a oração que dava certa? Era a oração dos crentes. Porque a oração do justo, ele pode muito em sua eficácia. O que você quer, o que você é, isso aqui, querido. Isso aqui é a verdade. Jogue fora as mentiras. O diabo sempre vai dizer para você: você não pode, você não consegue, você não tem dinheiro, você não vai chegar lá. Querido, tudo é possível que crê. Basta você crer. Se você colocar o pé, Deus vai colocar o chão. O mar só se abriu porque Moisés colocou o pé. O mar virou chão porque Pedro falou: vou andar com Jesus. Você precisa crer. Você precisa dedicar esse ano para o Senhor de verdade. Você quer vencer, querido, de verdade, vencer de verdade. Jogue fora essas mentiras que jogaram contra você. Acredite na verdade. Pastor, posso orar pelo teu rebanho? Agora olha para mim aqui. Levante sua mão, você vai concordar comigo. Diga assim: em nome de Jesus de Nazaré, eu concordo aqui na terra que a bênção de Deus é sobre a minha cabeça, que o óleo que escorre do trono de Deus vem sobre a minha cabeça, e esse ano não faltará do orvalho do céu, nem da presença do Espírito de Deus. Eu invoco aqui o Espírito Santo de Deus, chamado de promessa do Pai. Eu, em nome de Jesus de Nazaré, concordo aqui na terra que eu vou semear e eu vou colher a 30, a 60 e a 100. Eu concordo aqui na terra que as portas do inferno não prevalecerão. Eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou vencer. Todo vício e todo pecado que jaz à minha porta, eu vou passar por cima dele. Eu vou viver na santidade, eu vou viver na pureza, e o Senhor me recompensará, e o Senhor me abençoará, e o Senhor abençoará a obra das minhas mãos. Eu concordo aqui na terra que eu serei próspero, porque a mão do Senhor será comigo. Os meus inimigos serão derrotados diante de mim. Aqueles que vierem por um caminho fugirão por outros 7 caminhos. Aqueles que se levantarem contra mim em juízo serão derrotados, e a glória de Deus se manifestará na minha vida. Eu concordo que o Senhor prepara uma mesa farta
uma mesa farta diante dos meus adversários. Meu cálice transborda. E eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão e me alcançarão por todos os dias da minha vida. E este ano será chamado de ano de conquista, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. E aplauda ao Senhor.